Olá pessoal, então nós estamos na nossa, desculpa, nossa 10ª aula do módulo 2, ou módulo 2, aula 10, e nós vamos ver o final, né, vamos trabalhar nessa aula, né, um pouco da filosofia do David Hume, né, que fecha o arco dos filósofos empiristas, e vamos iniciar então no iluminismo, certo? Quem foi David Hume? Né? Lembrem da aula anterior, né? Continuando a aula anterior, David Hume também foi um filósofo empirista, ou seja, né? Primado do conhecimento, né? A fonte, a origem do conhecimento é a experiência, né? E o que ele dizia, né? Que tudo que há em nossa vida psíquica, ou seja, em nossos pensamentos, em nossas ideias, na nossa imaginação, é, são percepções, percepções que se moldam as nossas, é, a nossa mente, tá? E que moldam também a nossa mente, né? De forma semelhante ao John Locke, que pensava, né? É, na mente humana em estado natural como uma folha em branco, uma tábua rasa. Né? Ah, há duas categorias digamos assim, é, de percepções que existem na nossa mente. Né? Uma são as impressões, que corresponderiam mais ou menos às ideias, né? é, derivadas das sensações, lá no Locke, né? Ou seja, as impressões que se referem aos dados fornecidos pelos sentidos, como impressões visuais, auditivas, táteis, olfativas, tá? Tudo aquilo que chega através dos sentidos, ele chama de impressões. Por quê? Porque elas vão, de alguma forma, elas vão imprimir algum tipo de percepção, né, na nossa mente. Né? As ideias referem-se às representações mentais, né? A memória, a imaginação derivada das impressões sensoriais. Ou seja, a partir das impressões sensoriais, né, vão se formando, né, as imaginações, né, mentais, né, a memória. Algumas ficam arquivadas, né, na nossa mente, outras nós esquecemos, algumas nós conseguimos correlacionar e criar a partir daí algum tipo de conhecimento, enfim. Né? Todo o conhecimento, então, ele começa com as impressões dos sentidos, né? Afinal, ele é um empirista, né? E se transforma em conhecimento quando elaborado pelas ideias. Muda um pouco dos demais, por quê? Porque ele faz uma separação entre impressões sensoriais e ideias, né? É, que é uma forma, digamos assim, mais elaborada de tratar, né? O que é empírico, ou seja, o que advém, né, da experiência, e aquilo que advém do pensamento. Tá? É, o David Hume critica, né, mesmo sendo um empirista, ele critica o conhecimento indutivo, ou seja, aquele conhecimento, ou aquela ideia de conhecimento que diz que a partir da experiência vão se formando, né, as ideias ou os conceitos e tal. Né? Por que ele critica isso? Porque ele diz que as ideias, as percepções são muito particulares, né? E o que nós conseguimos formar são crenças e hábitos. Né? Ou seja, ele, ele critica o fato de que há um salto lógico entre aquilo que nós coletamos nas impressões e aquilo que nós produzimos, né, de conhecimento, como se fosse um conhecimento ideal, universal. Lembram da questão dos universais? Bem, para Hume não existem universais. Tá? Então, o seu legado epistemológico, ou seja, o legado do David Hume, né,
para o conhecimento é justamente uma crítica, né, muito forte, né, à ideia de que existem, né, conceitos universais. Né? Para ele, todos os conceitos vão se formando por hábitos, por crenças, pela abstração, né, que sempre é e continua sendo, de alguma forma, muito particular. Tá? É claro que isso revela um ceticismo teórico. Tá? Ceticismo teórico por quê? Porque por mais que o conhecimento possa avançar, né, para o David Hume, ele nunca chega a ser um conhecimento absoluto. Ele nunca chega a uma verdade absoluta a partir da realidade. Ou seja, os universais não são possíveis, não existem. Tá? Há sempre uma probabilidade de conhecimento. Pode ser uma alta probabilidade, mas nunca o conhecimento, mesmo na ciência, possui 100% de chance de ser verdadeiro. Tá? Bem, vamos para o iluminismo, então, certo? O iluminismo é um movimento que começa no século XVII e se estende até o século XVIII, né? Enfim, influencia no século XIX e mesmo no século XX, tá? Mas ele começa nesses dois séculos, tá? Há todo um ambiente cultural, há uma série de transformações sociais que demandam, né, o iluminismo, ou seja, que fundamento que serviram de base para o iluminismo. Tá? É, Aqui eu destaco, né, a expansão do sistema capitalista, ou seja, a expansão de um sistema cada vez menos ligado à monarquia e tal, mais ligado à república, né? Uma república e digamos assim, um sistema econômico baseado no capital, né? Com um espaço cada vez maior para a burguesia, enquanto classe social, né? E um Estado cada vez mais propenso a um desenvolvimento, digamos assim, de livre mercado, livre concorrência, né? E também uma abertura para a democracia, para a liberdade. Tá? Enfim, o iluminismo ele consegue de alguma forma abarcar tanto, né, ele consegue unir tanto o racionalismo quanto o empirismo, né, em termos políticos, certo? Algumas características do iluminismo, né? Os pensadores do iluminismo procuram exaltar e defender, entre outros valores, a liberdade e a igualdade, né, entre as pessoas, a tolerância religiosa e a tolerância das diversas formas de pensamento e o direito à propriedade privada. Tá? Ou seja, muito do que nós vivemos hoje é um legado do iluminismo. Tá? Liberdade, igualdade. Lembrem daquelas frases né, que ficam muito bem no francês, né? Liberté, égalité, fraternité, certo? Então, a liberdade, igualdade, fraternidade, né? Tolerância ao pensamento diferente, tolerância religiosa, são todos ideais do iluminismo, tá? Mas veja bem, então, o iluminismo não foi um movimento coeso, uniforme, embora tenha tido uma de suas principais características, a crítica social. Ele não é coeso, uniforme, justamente porque ele defende a pluralidade de ideias, então não tem como exigir um movimento que defende a pluralidade de ideias que ele seja totalmente uniforme. Aqui, né, um texto do Lucien Goldman, né, muito interessante, sugiro que vocês leiam, né, sobre a ilustração e a ideologia burguesa. O termo ideologia aqui não deve ser lido no sentido pejorativo, como se faz hoje quando se quer atacar um conjunto de ideias, tá? O termo ideologia aqui significa simplesmente conjunto de ideias, tá? Não estamos aqui para atacar nenhuma corrente de pensamento, certo?
Ah, outra característica interessante do iluminismo é a chamada filosofia nas ruas e nos salões, ou seja, a filosofia deixa de ser, né, algo exclusivo de alguns pensadores e começa a ganhar corpo, né, fora das academias e tal, né? A publicação da enciclopédia, por exemplo, né? Aqui vejam um enciclopedismo do Denis Diderot, do D'Alembert, Montesquieu, né? Voltaire e tal. Ele segue uma ideia de um conhecimento panorâmico, ó, enciclopédia do grego enklikos paideia, né? Um ensino circular, um ensino panorâmico, né? Ou seja, a ideia de que todo mundo deveria ou deve possuir um certo conhecimento geral, panorâmico, né, da realidade. É dessa ideia que deriva, por exemplo, né, a ideia de educação universal, né, de que todo mundo precisa ter um conhecimento básico, um ensino básico, né, e todos nós aqui, todos vocês que são numa universidade, é porque passaram por um ensino básico. Então, isso é, de certa forma, derivado, né, de, um, de um ideal, né, que vem lá do iluminismo. Tá? Antes não existia isso como um ideal para a sociedade. Certo? Vamos ver então, dá tempo ainda, né? Ah, o Jean-Jacques Rousseau, deixa eu ver, são 11, quase 12 minutos. Não, vamos parando por aqui, né? Então a gente viu ah, o David Hume, né? Um dos últimos expoentes do empirismo e as linhas principais aqui do idealismo, né? Enquanto um movimento não apenas filosófico, mas cultural e político muito forte e que traz consequências, tem consequências para a nossa sociedade ainda hoje. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade são lemas do iluminismo, certo? Depois a gente explora mais alguns pensadores.